A paz sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma meditação na passagem do tanque de Betesda, né, que Betesda que todo mundo conhece, no livro do Evangelho de João, no capítulo 5. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, para não perder também nenhuma palavra do dia, que é lançada aqui na formato de shorts, né, aquele vídeo que é em pezinho assim. E também nos outros dois canais do YouTube, né, que se vocês irem em qualquer canal, vocês vão ver outros dois perfis que são meus outros dois canais. Então vocês podem clicar lá e se inscrever também nesses estão faltando, tá? Se você está em um, você vai seguir outros dois. Sempre que você estiver em um canal, você vai seguir outros dois. São 3 canais no total. Então vamos lá, gente, para meditação no livro de João, né? Parte dos evangelhos, não das cartas, a primeira, segunda, terceira epístola, não. Só é o livro mesmo, com aquele que tem mais capítulos. No capítulo 5, o título fala da cura de um paralítico de Betesda. E eu vou ler a parte da história, mas eu vou ler toda aqui e vamos para a parte que realmente dá o sentido da história, que é Jesus, né? Vamos lá. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, ou seja, disse a esse homem: queres ficar são? Ele fez essa pergunta, mas Jesus anteriormente, antes de Jesus passar por aquele local do tanque de Betesda, ele já sabia o problema daquele homem. Ele já avistava de longe o que é que ele necessitava, porque Jesus, ele já estava encarnado no próprio Deus. Que o verbo, vamos dizer, em João, na parte das epístolas, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele já sabia. Ele fez uma pergunta porque ele queria saber, ouvir dele mesmo, do próprio homem que estava sofrendo há muitos anos e não tinha... E vou chegar nessa parte ainda, não vou falar, mas vocês já sabem o resto da história. Vou continuar. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, ele tá falando que quando ele não tem ninguém ao redor para que possa ajudá-lo, mas que toda vez que teria a oportunidade dele entrar e ser curado, outra pessoa passava na frente e era curado, e ele ficava ainda com a esperança da cura dele por muitos e muitos anos, que foi 38 anos nesse caso aqui. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Jesus. Quem já ouviu essa palavra, já chegou a ler essa palavra, porque eu ouvi, todo mundo ouve, mas quem chegou a ler esse versículo, essa passagem, deixa aqui embaixo nos comentários e me diz aqui qual foi a sua experiência, como foi que você como você entende essa palavra, deixa aqui embaixo nos comentários. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. E Jesus gostava de fazer milagre no dia de sábado, porque Jesus gostava de quebrar os protocolos humanos
Ele queria mostrar que Deus, ele é Deus em qualquer tempo. Ele não é Deus de dias específicos e ele não tem dia que ele não possa fazer o que ele faz. Porque ele é o Deus do já e ele é o Deus que por nós tudo executa. E ele é o Deus que faz na hora e na vontade, no tempo dele. Para os humanos não tinha tempo para aquele homem, porque era dia de sábado, ele não poderia ser curado no dia de sábado. Mas Jesus passou e ele curou, ele fez questão de curar nesse exato dia de sábado, para mostrar para aquelas pessoas naquela época que não existe tempo específico de homens para que a mudança seja vista do alto céus para a terra. E Jesus mostrou para eles que o milagre, ele acontece a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Ele nem precisou entrar no tanque para ser curado. Apenas a palavra da boca de Jesus foi o suficiente para que a bênção chegasse na vida dele. E ele não precisou de se locomover, não precisou de terceiros para que o milagre viesse na vida dele. O próprio Jesus se desceu e veio. Às vezes, o nosso milagre a gente não vê terceiros, porque é Jesus mesmo que vai entregar pra gente o milagre na nossa vida. Aleluia. Porque depois que ele foi curado, através de Jesus, alguém perguntou pra ele, se eu não me engano, que a passagem a gente vai ler aqui. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama. Os judeus olhavam para ele, que já curado. É sábado, que não é para ele levar a cama dele não, porque ele é dia de sábado, não pode. De acordo com a lei, não é para fazer. Mas ele já estava curado, o milagre já estava concretizado na vida dele. E como é que ele não poderia levar a cama dele se ele já estava curado? E aí abaixo ele fala, ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Aleluia. Ele mesmo, ele está dizendo: olha, eu estou levando a minha cama, mas quem deu ordem foi aquele que me curou. Amém? Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era. Então, naquela época que Jesus fez aquele milagre, ele não sabia que era o próprio Jesus, ele não sabia. Ele apenas foi curado e obedeceu aquilo que Jesus falou para ele, recebeu a cura, mas ele não sabia quem era Jesus. Que eles já sabiam quem era Jesus, mas ele não sabia. Ele não sabia quem era porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Depois ele ficou sabendo que era Jesus, ele falou para os judeus que foi Jesus que o curou. Exatamente. A parte que Jesus faz os milagres, todo milagre, tudo que Jesus faz é a manifestação do poder e da glória dele. E quando esse homem ele foi curado, ele acreditou, ele realmente levantou e tomou a cama dele, porque ele nem sabia que ele estava com, mas ele pegou e levantou. Ele obedeceu a ordem de Deus. Mas ele não sabia que era o próprio Deus, ele não sabia que era Jesus, ele não conhecia. Mas depois que ele conheceu, ele contou. Isso é testemunho. Ele deu o testemunho dele. Aleluia. E a gente vai ver aqui, voltando a parte do anjo que descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E a primeira que descia, depois todos estavam aguardando o movimento das águas, para que quem tinha alguma enfermidade viesse a ser curado a partir do movimento das águas. Imagine quantos anos ele esperou para que aquele milagre acontecesse, ou quantos anos ele esperou para que a vez dele fosse a dele. Ou ele poderia ter se perguntado até quando, ou ele também poderia ter uma esperança viva ainda, porque ele estava 38 anos ali esperando, muitas vezes quase sem esperança, e muitas vezes segurando uma pontinha de esperança, porque às vezes a gente está tão desesperançado que a gente perde um pouco a noção das coisas, mas ainda resta uma faísca de fé e de esperança. E essa faísca que ele segurou por muitos anos foi o suficiente para que ele fosse curado.
por Jesus quando ele pegou e Jesus perguntou: queres ficar são? Aí ele explicou a situação dele, mas mais ainda depois ele poderia dizer também que ele não queria ser curado. Mas se ele explicou isso aqui, ó, Senhor, não tenho, ou seja, se tivesse ele já teria ajuda. Mas mesmo assim, mesmo ele falando das impossibilidades, e olha que Jesus trabalha em causas impossíveis, como foi na vida desse homem. Ele falou: Senhor, não tem homem algum que quando tirar água agitada me coloque num tanque, mas enquanto eu vou desce outro de mim, ou seja, não tem ninguém que me ajude, e enquanto alguém ajuda, não sou eu, vai outro, e eu que preciso também ser ajudado como ele não fui ajudado. E isso muitas vezes acontece com a gente também. Mas na hora, Jesus fala: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, não fique. Jesus tirou a paralisia dele. Jesus não quer que a gente fique parado. Jesus quer que a gente prossiga e ande pra frente. Jesus não quer que a gente ande pra trás. E ainda bem que esse homem teve um pouco de esperança. E foi o mínimo, foi o suficiente. Ele poderia ter mais, mas só que o tempo desgastou muito. O tempo às vezes faz a gente desgastar muita coisa que a gente vem construindo há muito tempo. E esse homem, ele não conhecia Jesus. Ainda mais ainda sabendo que como é que ele segurou a esperança dele na possibilidade, ele esperou a esperança. Acredito que ele tenha segurado essa esperança há muito tempo da cura, mas não a esperança de que de uma pessoa específica iria curá-lo. Ele tinha esperança de que ele desejava ser curado, mas ele não sabia quem o iria curar. Mas hoje, depois da ressurreição, hoje a gente tem uma esperança em um Cristo, em um Jesus, em um Deus que por nós tudo executa, no Deus de Israel, no leão da tribo de Judá. Hoje a gente tem um Salvador. Mas aquele homem, ele não entendia. Mas mesmo assim, ele tinha uma esperança fixa de que ele poderia receber o milagre, a cura que ele tanto desejava. Aleluia. E Jesus conhecia essa dor dele, e ele foi, e ele mesmo curou. Amém? Essa passagem é muito forte, se você for ler, ela vai ler várias vezes. E se você for pegar cada versículo e tentar aplicar no seu dia a dia, você vai ver que a fé, por mais pequena que ela seja, ela pode ser também às vezes o suficiente para Deus entrar no teu milagre. E que o próprio Jesus, ele trabalha em causas impossíveis. E o que deixa a gente com mais certeza nesse versículo, nessa passagem, é que Jesus conhece, assim, nossos pensamentos, o que a gente necessita. Ele conhece aquilo que a gente precisa. O que é o excesso. Jesus nunca se preocupou com excessos. Eu nunca vi aqui na Bíblia histórias que Jesus se preocupou com excessos. Ele se preocupa com as necessidades. Nós temos necessidades espirituais, físicas e mentais, psicológicas. E só Jesus pode completar tudo isso, porque foi o próprio Deus que nos criou. Aleluia. E acredito que nessa passagem a gente tem várias lições, mas as principais lições que a gente tira nessa passagem é que Jesus, ele conhece as nossas necessidades, e se for necessário, ele mesmo desce e vem trazer a nossa vitória, ele vem trazer a resposta que a gente precisa, ele vem trazer o renovo que a gente precisa também. E feliz é aquele que tem fé para acreditar nessas palavras, porque tem muita gente que não acredita naquilo que Jesus faz, no Jesus real, no Jesus que atinge proporções inexplicáveis e que faz o impossível acontecer na vida real do ser humano. Feliz é aquele que acredita nas palavras de Jesus, nas palavras que ele deixou aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a Bíblia, não conseguindo filmar, porque eu estou tentando ajustar a câmera aqui, estou começando a organizar tudo aqui, nesse ambiente aqui agora. Então, essa foi a mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem, assim como eu gostei também, porque toda vez que Jesus fala com a gente é uma novidade. Toda vez que Jesus se pronuncia para falar com as nossas vidas, é algo diferente. Jesus nunca deixa a gente se acostumar com na zona de conforto. Ele sempre nos surpreende com algo novo.
E eu espero que essa palavra tenha sido uma ferramenta de força na tua vida, e como ela está sendo força na minha vida também. Amém? Fique com Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Vejo vocês na próxima meditação. Amém?